Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa e esta nossa aula é de literatura, onde nós iremos continuar falando sobre a literatura da antiguidade greco-romana, chamada clássica. Na nossa aula passada, eu passei para vocês as características gerais, né? As características gerais da literatura da antiguidade greco-romana, certo? Nós até podemos ver rapidamente essas características para a gente dar sequência. Então vamos lá, ó. Primeiro, vamos só recapitular rapidamente. Culto à razão, valorização da lógica de pensamento racional, busca a contenção dos sentimentos e das emoções, colocando sempre a razão em primeiro lugar, né? As emoções e os sentimentos estão lá, mas a razão vem sempre em primeiro plano, né? Na maioria das vezes. Objetividade, universalismo, mitologia pagã greco-romana, rigor formal, no caso da mitologia, no caso da literatura grega, mitologia grega, no caso da literatura romana, mitologia romana, né? Então, eu já havia explicado, inclusive, a diferença entre os deuses gregos e romanos, né? Outra coisa importante, rigor formal, que é a correção gramatical, a clareza e a concisão na exposição das ideias, preferência por composições de forma fixa, no caso a epopeia, disciplina e rigor na composição métrica do verso, na poesia, né? O que mais? Predomínio de versos isométricos, estrofes padronizadas, vocabulário culto, erudito e selecionado, simetria, que é a busca, né, pelo equilíbrio e harmonia da forma com o conteúdo visando a beleza e a perfeição, a amnésia aristotélica, né, a arte, o artista, como imitação da natureza, como a natureza, o artista tem que ser perfeito em tudo que produz, né? Culto à natureza como referência máxima de beleza e perfeição, valorização do ritmo, da melodia e da musicalidade, visão clara do real, valorizar a visão focada na realidade, mesmo quando mascarada por mitos, eu já expliquei, né? O hedonismo, que é o culto ao prazer físico, o epicurismo, que é o culto ao prazer metafísico, o erotismo sensual, contido de sentimentalismos, né, extravagantes, como nós vamos ver séculos mais tarde, no romantismo, simplicidade na forma de se expressar. Agora, o que nós vamos conhecer? Nós vamos conhecer a literatura grega e seus autores, né? Então, para tanto, nós vamos começar falando, né, da origem de tudo isso. Então, nós vamos pegar desde Homero, lá no século 8 a.C., né? Homero escreveu a Ilíada. A Ilíada é uma epopeia, um poema épico que narra a guerra de Ilion, né? Palavra grega que significa em latim Troia. Então a Ilíada narra a guerra de Troia. Essa guerra durou 10 anos, porém o Homero narra neste poema o último ano desta guerra, né? O poema começa com uma peste que assola, né, o exército grego ali no local onde ele está acampado e termina com o funeral do príncipe Heitor. Né? O foco deste poema é a cólera do Aquiles, né? Tanto contra Agamenon contra o próprio Heitor por ter matado o seu melhor amigo, o Patroclo. Certo? Então o Aquiles fica furioso com Agamenon, abandona a batalha, né? E depois volta logo quando é atribuído a Heitor, né, a morte do Patroclo. Dizem que é Heitor que mata o Patroclo, né, no campo de batalha, e por causa disso o Aquiles volta à batalha com seus mirmidões para vingar a morte do amigo. Ok? O Aquiles no final acaba lutando contra o príncipe Heitor, mata o príncipe Heitor e o poema termina com o funeral do príncipe Heitor. Nós vamos só ficar sabendo o que acontece com Troia quando a gente lê a Odisseia, né? A Odisseia conta a história do herói grego Odisseu, né? Que era o único rei que Aquiles realmente respeitava e considerava, né? Por quê? Porque além de muito forte também, corajoso, valente, Odisseu era um estrategista de guerra fora do comum, né? Então o seu exército liderado por Odisseu, né,
esse exército ele sofria poucas baixas. Por quê? Porque o Odisseu era um estrategista. O Odisseu ele não agia às brutas, né? Como Aquiles, que fazia tudo em prol da coragem, da valentia, né? Buscando sempre a sua glória e tal. O Odisseu não. O Odisseu ele agia com coragem, com valentia, mas usando a cabeça, usando a estratégia. Por isso, ele era protegido pela deusa Palas Atena, que era uma grande estrategista também, né? Então, essa epopeia conta o retorno de Odisseu, né? Ele tenta voltar para casa, ele fica 10 anos em Troia lutando e depois mais 10 anos tentando voltar para casa. Por quê? Porque ele foi amaldiçoado pelos deuses, principalmente Poseidon, né? Ele teve a ideia de construir o cavalo de madeira que destruiu Troia. Troia é a cidade que o Poseidon ajudou os troianos a construir. Então, veja bem, né? Então, o Poseidon ficou muito bravo com Odisseu e o amaldiçoou, né? Sabotou de todas as formas a tentativa dele de voltar para casa. Só que ele consegue, com a ajuda de alguns deuses, ele consegue chegar em casa, o Odisseu, né? Outra coisa também são os hinos de Homero, né? Os hinos atribuídos a Homero, né? São belíssimos esses hinos, né? Nós vamos ter, por exemplo, aí o hino a Apolo, né? O hino a Afrodite, certo? Então esses hinos de Homero eu recomendo a vocês também, né? São hinos atribuídos a Homero. Depois nós vamos ter quem? Hesíodo, né? Hesíodo é um poeta também, escreveu a Teogonia, né? O nome de Teo é Deus, Gonia, origem dos. Na Teogonia, Hesíodo escreve um poema épico em que ele descreve, né? Todas as duas primeiras gerações de deuses, né? Pegando ali Urano na primeira geração, depois Crono, né? Até terminar, vamos dizer, com Zeus, onde Zeus toma, né, o trono do Olimpo do seu pai Cronos. Então ali você vai ter na Teogonia essa descrição, né, dessas primeiras gerações de deuses gregos, na verdade. Além da Teogonia, o Hesíodo também escreveu Trabalhos e Dias, né, os Trabalhos e os Dias, que eu recomendo a vocês que procurem conhecer também os trabalhos e os dias do Hesíodo. Até vou anotar aqui. Não havia esquecido de colocar, eu vou colocar mais esta obra, né? Inclusive, normalmente é editado, os trabalhos e os dias. É importante a gente entender que essa obra aqui focaliza principalmente o trabalho no ambiente rural. Certo, pessoal? E é uma obra que eu recomendo, né, principalmente aos jovens, né, para que conheçam. Tá? Agora, na Grécia do século VII, quem nós vamos ter de importantes ali nesse período? Nós vamos ter o poeta Alcman, que escreveu Líricas, e o Arquíloco de Paros, que escreveu as primeiras elegias. Né? Então, as primeiras elegias foram escritas pelo Arquíloco de Paros. Né? Ele é um poeta grego que começou a escrever elegias já no século VII. As elegias ficam mais populares e mais, vamos dizer assim, comuns a partir do século I na Roma Antiga, né? Principalmente depois do costume, né? De um costume romano que era de cantar e chorar em funerais, costume este praticado pelas nênias. Né? Então essas nênias fortaleceram mais ainda essa forma de composição poética que nós chamamos de elegia, que também se tornou extremamente popular na Roma do século I a.C. e daí para diante. Né? Mas a elegia já vinha sendo cantada pelos poetas gregos, como é o caso, por exemplo, do Arquíloco de Paros. No século VI, nós vamos ter o poeta Hipônax. Deixa eu só arrumar a estética aqui um pouquinho, minha gente.
no século VI, nós vamos ter o poeta Hipônax, né? Ele escreveu líricas e satíricas. E o poeta Alceu, que escreveu líricas também, poemas líricos, né? De um modo geral, são líricas corais que esses poetas escreviam, né? Como é o caso, por exemplo, da Safo de Lesbos, né? Escreveu também líricas corais. Nesse século também, nós vamos ter o Esopo, com suas fábulas, o Tales de Mileto, né? O Anaximandro, o Demócrito e o Heráclito, com sua filosofia. É importante lembrarmos aí, Heráclito, né? O pai da dialética, né? Que é o que? O caminho entre as ideias, né? As ideias sendo colocadas em posições opostas, né? A contraposição e tudo mais. Então, nós vamos ter o Heráclito. Depois, mais tarde, no século V, nós vamos ter o Anacreonte de Telos. Gente, toda essa produção poética, toda essa produção de pensamento, com o tempo, foi se tornando modelo, né? As gerações seguintes tomavam essas produções, tanto de pensamento, né, produções filosóficas, quanto produções artísticas, poesia, epopeia, teatro, como modelo a ser seguido, tanto na forma quanto no conteúdo, ok? Então veja bem, então, aí no século V surge Anacreonte de Telos com suas poesias líricas e os poetas trágicos. Eu vou citar pouca coisa, né, gente? Isso aqui é um resumo, né? Então nós temos aqui o Eurípides com a tragédia Medeia, o Sófocles com a tragédia Édipo Rei, o Ésquilo com a tragédia Prometeu Acorrentado. É importante entender que eles escreveram muito mais obras, não só essas aqui, certo? Nós vamos ter o Píndaro com suas poesias líricas, né? O Píndaro que vai dar origem às primeiras odes, certo? Nós vamos ter aqui no século IV a.C. o Aristófanes, que era um comediógrafo. Ele escreveu, por exemplo, a Lisístrata e as Nuvens. São duas comédias famosas dele, né? A Lisístrata é a famosa comédia do sexo, né? Nós começamos aí agora com a filosofia, neste século, século IV, né? A filosofia do Sócrates, do Platão, né? No Platão nós temos vasta obra, eu vou citar algumas coisas, como por exemplo o Banquete, né? Onde ele fala principalmente do amor, em Ion, onde ele vai falar da poesia. A poesia é inspiração divina, gente, ou produto do conhecimento? Né? Então em Ion o Platão vai discutir isso. Em Teeteto, ele vai falar da natureza do conhecimento escrito, né? Então a Grécia aí já havia adotado a escrita. Ele aqui em Teeteto vai falar da natureza do conhecimento escrito. Em Protágoras ele vai falar da virtude, né? A virtude se aprende, tem como ensinar virtude, certo? Então olha só, ok, pessoal? Na República, né? Ele vai fazer uma definição de justiça, né, usando inclusive o próprio conceito antônimo de justiça, que no caso seria a injustiça, né, para definir justiça, certo, pessoal? Né, nas Cármides ele vai falar sobre a ética, né? Em Menexeno ele vai falar sobre a morte no campo de batalha, mas, né, eu já havia falado para vocês aí da epopeia, da canção de gesta e daquele conceito de combate desigual e morte em glória, né? Morrer no campo de batalha, morrer em glória, né? Então olha só. Depois nós temos o que mais dele? Né? Laques, ou da coragem. Esse livro é interessante porque ele apresenta um novo conceito de coragem ao cidadão grego, acostumado antes à concepção de heroísmo relacionada a Aquiles e Odisseu, mas que agora, né, passa a ganhar uma conotação de ação moralmente equilibrada e justa. Então, entre Aquiles e Odisseu, o Odisseu fica mais próximo desse conceito, né, de ação, o quê? Moralmente equilibrada e justa. Claro que não totalmente, né? Não em sua totalidade, mas se você pensar, o Odisseu é o mais próximo deste conceito, né? de coragem como ação moralmente equilibrada e justa. Ok, pessoal? Pois bem, continuando, vale lembrar que o que esses filósofos e o que esses poetas e dramaturgos escreveram
com o tempo foram se tornando, né? As gerações seguintes foram transformando isso em modelos a serem seguidos. E nós, até hoje, usamos esses escritos como modelo, tanto no aspecto da forma, quanto no aspecto do conteúdo. Entende, minha gente? Então, continuando aqui, nós temos o Aristóteles com sua filosofia, onde ele escreve a arte poética. Ali na arte poética, basicamente, né? Ele vai falar dos gêneros literários e o conceito de mimese, né? Eu já falei para vocês na aula anterior. Da alma, ele vai falar sobre a imaginação e o pensamento e as relações entre sensação e intelecto, certo? Então eu selecionei algumas obras que são mais importantes para a nossa aula de literatura. Recomendo a leitura, viu? Para vocês aí. O que mais? Em retórica, né, ele vai falar da persuasão, da parenética, né, da arte, da eloquência. Né? Inclusive, dialética e retórica criam uma parceria para um sistema de persuasão baseado no conhecimento e não na manipulação e omissão. Né? Quer dizer, hoje se usa muito, né, a retórica para fins de manipulação e omissão. Né? E não se usa com o objetivo de persuadir baseado em conhecimento. Então, a persuasão verdadeira é aquela que é baseada em conhecimento, em fundamento, são argumentos fundamentados em conhecimento, né, minha gente? Então, hoje, aí, principalmente, a gente vê muito na imprensa, né, atualmente, olha só, o uso da manipulação e da omissão. Omite-se e com fins de manipular, né? Distorce a verdade ou quando não mente deslavadamente, né? Então, olha só. No século III, o que nós vamos ter no século III aí de bacana? Olha só, minha gente, nós vamos ter as Argonáuticas, a epopeia do Apolônio de Rhodes, que fala do Jasão na busca pelo velocino de ouro. E nós vamos ter a figura de Menipo de Gadara, com suas sátiras, né? A partir de Menipo que nós vamos conhecer a sátira menipeia, muito praticada por Machado de Assis na sua obra. Né? No século II, o que nós teremos? Nós teremos o Mosco, né? Que escreveu poesias líricas, bucólicas, e também gramática. Né? O Mosco foi um grande estudioso da gramática grega no seu tempo, né? Lá no século II a.C. Aliás, deixa me ajustar aqui a questão estética do meu texto. Isso. Né? Então, nós vamos ter o Mosco, com suas líricas bucólicas e sua gramática. O Eratóstenes, né? Que escreveu um poema Hermes. Né? O Eratóstenes. O Aristófanes de Bizâncio, que escreveu uma vasta crítica literária. Tá? O Antípatro de Sidon, que escreveu líricas, eu citei esse Antípatro de Sidon, não pela sua poesia, mas mais pelo fato de foi ele que é atribuído a ele, né? Ter feito a lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, mais por questão de curiosidade, né, eu citei esse Antípatro de Sidon. E nós temos também aí o Aristarco, né, para finalizar aí, o Aristarco de Samotrácia. O que o Aristarco de Samotrácia escreveu, gente? Ele escreveu críticas severas a Homero, alegando o caráter ilegítimo dos versos do poeta. Na verdade, tem-se aquele estudo sobre Homero, que na verdade existiu de fato um poeta Homero, né, que produziu oralmente, né, os versos da Ilíada e da Odisseia, mas que com o passar do tempo, seus rapsodos, né, que eram, vamos dizer assim, poetas menores que o seguiam, né, que faziam cover dele ou ajudavam, né, esses rapsodos eles foram acrescentando, principalmente após a morte do Homero. Né? O Homero morreu sem escrever a Ilíada e a Odisseia. Certo? Ele cantava e o que ele cantava ficou na memória dos seus rapsodos, que depois sentaram e escreveram o poema. Né? Então aí eles foram acrescentando versos, até que o poema foi adquirindo proporções gigantescas. Né? E hoje você vê, são volumes grandes. Né? A Ilíada e a Odisseia é um volume muito grande de versos. E
discute-se muito, né? Se a Ilíada que nós conhecemos, por exemplo, a Ilíada conhecida aqui no século II a.C., já não era a mesma Ilíada lá de quando Homero existiu. Se é que Homero existiu de fato, tem-se também especulações de que não existiu um Homero propriamente dito, mas existiu uma época, né, em que atribuiu-se o nome de Homero a essa época, né? Então, o Aristarco de Samotrácia, ele critica esse Homero, se ele existiu ou não, pouco importa, mas ele critica esse Homero alegando a ilegitimidade dos versos do poeta, o caráter espúrio dos versos deste poeta grego, né? Pouco importa se Homero existiu ou não. A Ilíada é atribuída a Homero, a Odisseia é atribuída a Homero, os hinos homéricos são atribuídos a ele também, obviamente, e ali está o início da literatura ocidental, até mesmo do próprio pensamento ocidental, a gente pode dizer assim, né? Está o início de tudo ali, certo, minha gente? Tudo que nós estudamos e produzimos hoje na literatura, certo? E é importante, independente da autenticidade ou não, né, desses poemas pertencerem ou não a Homero, a gente atribui a Ilíada, a Odisseia a Homero, e eu sempre recomendo que leiam a Ilíada e a Odisseia, né, de Homero, independente da legitimidade ou não dessa atribuição, né, desses versos serem ou não desse autor, né? Então, minha gente, isso aqui, na verdade, é um resumo do resumo do resumo. Isso a gente não pode dizer que nós estamos fazendo um estudo aprofundado com isso de literatura da antiguidade greco-romana, literatura clássica. Aqui nós passamos pelo período homérico, pelo período arcaico, pelo período clássico, pelo período helenístico, né? E o que acontece aqui é que eu preciso passar esse conceito para vocês, para que vocês entendam que quando nós chegarmos no estudo da literatura medieval, do Renascimento, né, do estudo barroco, do neoclassicismo, do romantismo, do realismo naturalismo, do parnasianismo, do simbolismo e até mesmo do modernismo, vocês entenderem quando eu faço referência a essa época. Porque toda a produção estética, de arte aqui, né, literária e de pensamento, tornou-se modelo, e é modelo até hoje. Quer dizer, passou a ser modelo para toda a produção artística, literária, e é modelo para nós até hoje. Tanto no aspecto da forma, quanto no aspecto do conteúdo. Tudo que foi criado aqui virou modelo, tanto no aspecto da forma, quanto no aspecto do conteúdo. Então, quando a gente fala, por exemplo, lá no neoclassicismo, no arcadismo, sobre imitação dos modelos da antiguidade, nós estamos referindo a esse período aqui na Grécia. Na próxima aula, nós vamos falar do mesmo, só que nós vamos focar a Roma Antiga. Então, nós vamos focar o século I a.C., só que não na Grécia, mas na Roma Antiga. O século I foi o auge da produção intelectual romana. Ali, por exemplo, com Virgílio, né, com Horácio, com Virgílio, certo? Então, na próxima aula, nós falaremos da Roma Antiga. Até mais. Cuidem-se.